sou pessoal, socialismo e liberdade. Muitos aqui são jovens, são da juventude do partido. A nossa geração cresceu muito sob o impacto de uma época em que os socialistas, os revolucionários, os projetos de superação do capitalismo estavam todos em descrédito e que o horizonte do socialismo como alternativa tinha sido perdido. Quer dizer, nós somos uma geração educada com a ideologia de que é o indivíduo quem pode buscar superações para a sua própria vida, de que só existe uma verdade única, de que só existe um caminho. E na nossa educação, os países da Europa sempre foram tidos como um grande modelo. Né? A gente enxergava, a gente foi educado a enxergar a União Europeia como a terra das oportunidades, a terra dos direitos, um paraíso, quer dizer, aquilo que nós deveríamos almejar ser. E a verdade é que essa crise tem revelado o fim dessas ilusões, porque a crise que começou como uma crise no sistema imobiliário dos Estados Unidos, que levou à falência de algumas instituições financeiras, logo, na virada de 2009 e 2010, acabou se tornando uma crise das dívidas públicas. Então esse é o pano de fundo que explica um pouco a situação da Grécia. A crise das dívidas públicas foi parte dos desenvolvimentos do euro como moeda única na Europa. A Grécia, vocês sabem, é um país que tem uma história muito rica, muito interessante, que está para muito além do que é o que a gente está acostumado a ver na escola, da antiguidade, de tudo isso. Quer dizer, a Grécia de hoje tem origens bastante diferentes disso que a gente está acostumado a conhecer como Grécia. A Grécia é um país que tem uma trajetória de lutas em defesa da independência nacional riquíssima, desde a luta contra a submissão ao Império Otomano, a luta pela independência da Grécia no século XIX, que foi uma luta que moveu toda uma geração de ativistas naquele momento. No período seguinte, a presença, quer dizer, a luta do povo grego contra as potências imperialistas na Primeira Guerra Mundial, e em particular na Segunda Guerra Mundial, quando a Grécia foi invadida por tropas nazistas que pilharam o país, saquearam o Banco Central, e etc. É uma história que é bastante conhecida pelos companheiros, e uma guerra civil. Quer dizer, a Grécia, como parte dos países dos Balcãs, se libertou da invasão do nazismo pelas suas próprias forças. Quer dizer, nos Balcãs se organizou ali uma resistência pelas guerrilhas comunistas, pelas guerrilhas de defesa da independência nacional, que expulsou o exército nazista. Diferente de outros países em que a derrota do nazismo foi feita muito pela força do Exército Vermelho. No caso dos Balcãs, não. E na Grécia, essas guerrilhas comunistas, o peso dessa tradição de luta antinazista pela Revolução é muito grande. Também isso está na origem de Syriza, eu vou daqui a pouco falar um pouco sobre isso. Mas eu digo tudo isso porque a Grécia, no período seguinte à expulsão do nazismo, viveu uma guerra civil, que foi uma guerra entre essas mesmas tropas que tinham libertado o país do jugo nazista e as tropas apoiadas pela França e pela Inglaterra, que com a traição do Stalin, os pactos de Alta, de Potsdam, tinham determinado que a Grécia seria uma área de influência das potências capitalistas. A guerra civil redundou numa ditadura militar, mais ou menos na época em que o Brasil, os países da América Latina, Portugal, Espanha viviam as suas ditaduras, também a Grécia viveu a ditadura dos coronéis, que era uma ditadura semifascista, muito repressora. E a Grécia, nesse momento, nos anos 70, era um país bastante periférico na Europa, sob vários pontos de vista, do ponto de vista econômico, quer dizer, era bastante atrasado frente aos outros países, e com muita distância política, cultural, social com o que se vivia na Europa. Então, a entrada da Grécia na União Europeia criou para aquele povo uma espécie de sonho, de pertencimento ao Ocidente, de pertencimento ao mundo desenvolvido, que depois, com o euro, alcançou um grau superior, porque o povo grego passou a se sentir partícipe de uma sociedade multinacional e muito rica. Mas a entrada no euro também significou, a adesão à União Europeia e tudo isso, um programa econômico, né? E uma deterioração da capacidade produtiva de um país que sempre foi muito periférico. Vocês sabem que a Grécia é um país da periferia do continente europeu que só produz de relevante navios, só tem a construção naval como atividade econômica realmente relevante. E mesmo assim é uma atividade produtiva em crise, porque os estaleiros da Grécia, ao longo dos últimos 20 anos, não conseguem lidar com a competição da China e da Coreia do Sul. Fora a construção naval, a Grécia tem produção de coisas deliciosas, mel, azeite, azeitona, iogurte, mas a gente sabe que é realmente muito difícil que um país possa ter a produção das necessidades da sua população simplesmente com isso. Então a Grécia passou a ser
desde a adesão à União Europeia, mas em particular desde a adesão ao euro, um país bastante dependente da importação de produtos, em particular do centro da União Europeia, da Alemanha em particular, e que precisava financiar as suas importações, o modelo de vida europeu, que a Grécia também aderiu e com entusiasmo popular, pelo financiamento externo. Então a Grécia acumulou déficits externos por muito tempo. Déficits que foram inclusive maquiados pelos governos nos últimos 10 anos com a ajuda das ditas agências de classificação internacional, essas agências que se sentem com a capacidade de dizer quem merece, quem não merece ter sucesso econômico, participaram das fraudes contábeis na Grécia, em particular no governo do Papa Andreu, que era o Partido da Social Democracia, a espécie de PT local da Grécia, não é? Eu digo tudo isso porque para a gente entender os desafios que o Syriza vive hoje, a gente tem que compreender qual é a localização da Grécia. E a verdade é que a Grécia é um país da periferia do continente europeu, do ponto de vista econômico, certamente. E o tipo de integração que a União Europeia impôs para esses países do sul da Europa levou a que a Grécia tivesse um endividamento crescente. Esse endividamento, ainda que maquiado para poder manter a Grécia de acordo com as regras que a União Europeia impõe, num certo momento cobrou o seu preço. Na virada de 2009 para 2010, houve na Europa uma crise das dívidas públicas, não só da Grécia, mas de vários países, em particular os países do sul da Europa, Portugal, Espanha, também a Irlanda, que não é do sul da Europa, mas que foi incorporada nesse grupo de países com dificuldade para pagar a sua dívida, e a própria Itália, que também vive um pântano econômico há muitos anos e que passou a ter problemas com as suas dívidas públicas. Mas, na verdade, a questão da dívida pública, o problema de pagar a dívida pública, era um problema naquele momento dos países que tinham essas dívidas, mas em particular dos bancos, do capital financeiro alemão e francês que detinham os títulos da dívida pública dos países europeus. Então, o que houve na Europa, a partir do momento em que a crise passou a se tornar uma crise de dívida pública e uma ameaça ao sistema financeiro do conjunto da Europa, foi uma tentativa de impor aos países do sul da Europa programas de austeridade que fizessem com que eles tivessem condições de pagar, de manter o serviço da dívida. Então esse estouro da crise da dívida de 2009 para 2010, na verdade reflete a necessidade dos banqueiros, do capital financeiro alemão, em particular, de manter a sua lucratividade, de não ir à falência, de não quebrar uma série de instituições financeiras do mundo capitalista que quebrou naquele momento, e que para isso precisaria pisotear uma série de direitos conquistados pela classe trabalhadora, pelo povo desses países nas últimas décadas. Então esse período de crise econômica revelou um descompasso muito grande entre a vontade popular, a soberania popular, a capacidade dos povos de se autodeterminar e as necessidades de acumulação do capitalismo. É o que os espanhóis, nas Jornadas dos Indignados, denunciavam como a ditadura dos mercados. Quer dizer, a crise econômica revelou que não só a Europa, mas em particular a Europa nesse contexto, tem vivido uma ditadura do capital financeiro. Não importa o que diga a vontade popular, ou o que digam as eleições, ou que programas políticos são eleitos, o que vai ser aplicado são medidas que possam garantir a boa saúde do sistema financeiro europeu, com a Alemanha na vanguarda, né? A Alemanha é quem tem dirigido essa integração, submissão à União Europeia. Então, no caso da Grécia, as imposições da ditadura dos mercados foram brutais. Os gregos costumam dizer que o país virou uma espécie de laboratório do neoliberalismo. Então, a Alemanha, os países da União Europeia criaram na Grécia um laboratório, ou seja, esgarçar ao máximo os limites que eles podiam cobrar de um povo, para ver o que acontecia e usar isso como experiência para aplicar nos outros países. Então, já no começo de 2010, a Grécia foi submetida ao primeiro plano de ajuste, ao primeiro memorândum que eles chamam. Depois, em 2012, foi assinado o segundo memorando. Naquela oportunidade, do primeiro plano de ajuste, quem assinou foi o Papa Andreu, que era o primeiro-ministro do Partido Socialista. A Grécia, um parênteses, não é? Viveu nas décadas anteriores uma bipolarização política entre a social-democracia, o PASOK, que se chama Movimento Socialista Panhelênico, e a Nova Democracia, que é o Partido Conservador, quer dizer, uma espécie de versão grega da polarização PT e PSDB. Mas o PASOK era um partido com um respaldo popular muito grande. Na eleição de 2009, que foi a eleição imediatamente antes da austeridade, o PASOK teve 45% dos votos. Quer dizer, o PASOK tinha um apoio eleitoral, um apoio social bastante significativo. E foi exatamente o governo da social-democracia que impôs as primeiras medidas de ajuste.
repetindo uma coisa que aconteceu em muitos outros países. Muitos observadores apressados sobre a situação da Espanha, por exemplo, pós-indignados, costumavam dizer, isso mesmo dentro do pessoal, tinha gente com essa opinião, né? Isso não vai dar em nada, essa coisa de ocupação de praça, tudo. No final quem ganha com isso é a direita. Em junho de 2013 também essa opinião apareceu muito aqui no Brasil. Ah, veja bem, quem vai se fortalecer é a direita, etc, etc. É que essa compreensão não consegue enxergar que, na verdade, o que se move muitas vezes antes de que as verdadeiras placas tectônicas da mobilização da classe trabalhadora do povo e da juventude é a polarização eleitoral, é o pêndulo eleitoral. Quer dizer, antes que o povo possa fazer uma experiência mais profunda, mais acumulada, as eleições costumam refletir o voto de protesto, o voto de bronca, o voto de ódio do que está aí. No caso da Espanha, quem impôs as medidas de austeridade foi o Partido Socialista e logo ganhou o Partido Popular, os velhos conservadores. E muita gente dizia que isso era o sepultamento do movimento dos indignados. Bom, para surpresa deles, o que houve algum tempo depois foi um processo de amadurecimento e cristalização de uma experiência política de formulação de uma alternativa que é o Podemos. E que agora aparece nas pesquisas em primeiro lugar, aparece alguns pontos já à frente do Partido Popular e aparece 9 ou 10 pontos, eu acho, na última pesquisa, à frente do Partido Socialista. Então, o processo de formação, de construção de alternativas políticas que possam refletir o que são as lutas sociais, que possam cristalizar em programas, em alternativa subjetiva, demora. Demora, em particular, porque nós vivemos nos últimos 25 anos, como eu falava, uma dificuldade. Eu fiz esse longo parênteses para falar que na Grécia existe uma polarização política e que foram os socialistas, foi a velha social-democracia quem começou a implantar as medidas de austeridade. Isso gerou uma onda de indignação popular muito poderosa. Tão forte a ponto de derrubar o governo do Papandreou, mas não para convocar novas eleições. O que houve na Grécia foi a imposição de um banqueiro, na verdade ele era um tecnocrata, um membro da equipe do Banco Central Europeu, que se chamava Lucas Papadimos, que passou a ser primeiro-ministro do país. Alguém pode dizer, bom, isso aconteceu, esse desrespeito a qualquer norma de democracia, só aconteceu porque a Grécia é um país periférico. Não é verdade, porque a Itália, que é um país do ponto de vista econômico, político, enfim, muito mais importante para a Europa, também vivenciou a mesma situação. Também na Europa houve um governo marionete, um governo imposto, um banqueiro que governou o país. Então, isso também mostrou que não são só os direitos, mas mesmo as próprias normas básicas da legalidade da democracia burguesa, que sempre foram vendidas pela classe dominante como a única forma de garantir a liberdade e aquela que tem mais afinidade com o capitalismo, com as leis de livre mercado. Bom, isso mostrou que tudo isso é uma cortina de fumaça, que as necessidades de acumulação do capitalismo fazem com que se aceite ou não se aceite a forma como se organizam os regimes políticos. E o que a Europa tem vivenciado é um ataque muito grande aos direitos democráticos, desde o processo eleitoral, ou de quem governa, de qual é a legitimidade, até de direitos conquistados. Então, esse governo marionete, e depois o governo seguinte que se elegeu, que foi o governo dos conservadores, agora em aliança com a social-democracia, então a nova democracia, que era o Partido Conservador, e o PASOK se uniram para formar um gabinete pós-governo tecnocrático, aplicaram um conjunto de medidas de ajuste que significaram um terremoto social na Grécia. As medidas de ajuste, para que vocês tenham uma ideia, significaram nos últimos 5 anos um recuo, uma recessão na economia grega de 25%. O PIB da Grécia caiu nos últimos 5 anos 25%. Para efeito de comparação, na Europa inteira, afetada pela Segunda Guerra Mundial de 39 a 44, também 5 anos, a retração econômica foi de 23%. Ou seja, a austeridade na Grécia significou uma destruição econômica mais profunda do que a própria destruição de capitais que a guerra causa. E a gente sabe que uma guerra causa uma destruição de capitais quase no sentido literal da palavra, ou seja, é a explosão de fábricas, é a destruição de cidades, é a morte de milhões de trabalhadores, a morte de milhões de pessoas. Então os efeitos da austeridade na Grécia conseguiram ser mais profundos, ao menos nesse critério numérico, do que houve na Segunda Guerra Mundial. Então é um quadro de desalento profundo. O desemprego na Grécia chegou a 26%, são os números mais atuais. Na juventude, esse número é de 60%. Quem mais se afetou com a austeridade, a tal ponto que começou uma onda de imigração da juventude grega, uma diáspora da juventude grega. Os jovens estão indo para a Áustria, para a Alemanha, para a França, para qualquer lugar, tentar procurar emprego. Porque também os seus pais, as suas famílias foram afetadas pelo desemprego. Ao mesmo tempo em que o desemprego cresceu profundamente, houve cortes nos salários. Como a Grécia é parte da União Europeia, a Grécia não tem um banco central formal, mas que na prática não decide nada. A Grécia é subordinada às determinações do Banco Central Europeu e a Grécia não tinha
meios de desvalorizar a moeda. No geral, crises desse tipo são seguidas por desvalorização da moeda. É uma forma que se encontra de garantir competitividade da economia, mas também de achatar salários. No geral, você deprecia a moeda porque assim os efeitos são mais difíceis de se ver. Ou seja, você continua ganhando 1.000, por exemplo, mas os 1.000 de hoje não compram os 1.000 de ontem. É assim que se costuma fazer quando se deprecia a moeda. Mas como a Grécia tem euro, e a moeda não pode se mover de acordo com as necessidades da Grécia, mas na verdade com as necessidades da Alemanha, então os cortes tiveram que ser nominais. O salário mínimo foi cortado de 751 euros para 586. A legislação sindical foi destruída, quer dizer, todo um conjunto de conquistas da classe trabalhadora grega foi pisoteado, em particular no que se refere à contratação coletiva. Isso ao longo do tempo significou grandes dificuldades para o movimento sindical resistir. A Grécia viveu uma explosão de suicídios. Falam que há mais ou menos entre 6 e 7 mil suicídios motivados pela política de austeridade, quer dizer, famílias que se destruturaram, pessoas que perderam emprego. Houve nesse período vários suicídios que ficaram famosos, pessoas que iam para frente do parlamento e se suicidavam ali para virar notícia, que se suicidavam na Praça Sintagma. Foi uma crise social muito grande. E o povo grego tem uma tradição, como eu falava no começo, muito forte de luta social. Você ainda encontra na Grécia velhinhos que lutaram contra os nazistas. Você ainda encontra pessoas que dizem: meu pai morreu ou minha mãe morreu na guerra civil. Meu pai ou minha mãe morreram lutando contra os nazistas. O principal expoente disso é o Manolis Glezos, dessa tradição comunista do povo grego. O Manolis Glezos, que é um deputado, eurodeputado, ele tem 92 anos e eurodeputado, foi o mais votado na eleição para o Parlamento Europeu do ano passado. Ele teve quase 450 mil votos, uma votação impressionante, e serve em Bruxelas. Ele tem muita idade, mas é muito lúcido, e ele ele é proibido de viajar de avião, não pode viajar pela idade, por problemas de saúde, então ele tem que fazer essa viagem de carro, que mostra a disposição dessa... Ele é realmente uma pessoa muito valorosa, mas ele personifica essa herança da tradição comunista que o povo grego tem e das suas organizações, dos seus sindicatos, da sua luta. A Grécia fez, nesse período de 5 anos de austeridade, 32 greves gerais. Para se ter uma ideia, eu não sei, a Wanda talvez me ajude se ela souber a data, eu não sei exatamente o ano, mas a última greve geral que se tem notícia no Brasil foi na virada dos anos 80 para os 90. São 25 anos, mais ou menos, sem uma greve geral no Brasil. Os gregos fizeram em 5 anos... Todos aqui que estão nessa sala... Exatamente. E uma central, que era um lugar que a gente saía do movimento estudantil, saía do DCE. Exatamente. Então, para efeitos de comparação, a gente pode ter uma ideia. Quer dizer, um país que em 5 anos fez 32 greves gerais. Os gregos falam que mais ou menos 32 greves gerais em 5 anos. Os gregos falam que mais ou menos dessas 22, 23 foram greves que realmente paralisaram totalmente a produção. 23. As outras foram mais parciais, ainda tinham sido convocadas como greve geral. Algumas delas foram greves gerais de 48 horas. Então isso foi uma resistência, uma capacidade de luta muito grande. Não foi só a classe trabalhadora, a juventude também lutou muito. Em particular em 2011, muito estimulados pelo movimento todo no Oriente Médio, no norte da África, a Revolução no Egito, o movimento das praças na Espanha. Houve um movimento de ocupação da Praça Sintagma em 2011 que foi também poderosíssimo. E, enfim, além dessas lutas mais simbólicas, mais significativas, ao longo desses 5 anos foram muitas marchas, muitos protestos, muitas tentativas de ocupar o parlamento, sempre que havia alguma votação importante. A polícia da Grécia se especializou nesse período em táticas de repressão, as mais brutais que se possa imaginar. Eu já vi algumas vezes os policiais da tropa de choque da Grécia, parece uma tropa SS, para dizer, são enormes, quase sempre eles são loiros. Claro que tem muito loiro na Grécia, mas a Grécia é um país bastante multiétnico, bastante diverso, mas no geral a tropa de choque é de alemães. 2 metros, loiro, muito fortes, com aquela arma, aquela proteção Robocop, que agora a polícia de São Paulo e de outros lugares também importou aqui para o Brasil, e métodos brutais de repressão. Fecharam o parlamento, os acessos ao parlamento, criaram vários tipos de barreira, coisa que agora o governo do Syriza retirou. As barreiras todas que impediam o acesso do povo ao parlamento foram retiradas. Então agora as manifestações, se quiserem ocupar o parlamento, podem, porque o parlamento está aberto. Aquelas proteções todas que foram colocadas para impedir as manifestações no período da austeridade já não existem mais.
Então houve muitas lutas, que por um lado mostrou a capacidade de resistência do povo grego, mas por outro também levou a um cansaço da vanguarda muito grande. Vocês pensem que fazer tudo isso que eu estou mencionando aqui em 5 anos gera um cansaço da vanguarda impressionante. Isso somado ao fato de que o desemprego cresce de maneira galopante, que as pessoas começam a não ter mais condições de se alimentar direito, de pagar suas contas, de vestir, os filhos começam a ir embora do país porque não tem como viver. Os aposentados começam a depender mais dos seus filhos porque tiveram cortes no salário. As hipotecas sendo cobradas. Muita gente perdeu sua casa. Muita gente. É uma escala de centenas de milhares de famílias que perderam suas casas. Eu mesmo tive... A primeira vez que fui para a Grécia foi em 2012 e eu tive a oportunidade de ver um pouco isso em concreto, porque foram os primeiros momentos mais agudos da austeridade, não é? Virada de 2011 para 2012 é quando a situação estava realmente muito profunda. E eu fui para a Grécia em janeiro de 2012 e eu peguei neve lá em Atenas. Neva em Atenas, mas não tanto, neva mais no norte do país, mas lá também neva e faz frio. E eu peguei uma semana em particular de bastante frio e neve e eu cheguei a ver, isso me chocou muito, um dia que eu saí de uma estação de metrô do centro de Atenas e eu vi uma família debaixo assim, de uma marquise do metrô, um colchão com um edredom que estava na cara, que era um edredom que estava até o dia anterior numa casa, 2 abajures, um pai, uma mãe e 2 crianças tentando ali e nevando ali fora. Então, quer dizer, é diferente da pobreza e da miséria que a gente está acostumado a ver no Brasil. Não sei se vocês conseguem me entender, porque era ali uma família que perdeu a sua casa, que perdeu qualquer capacidade de viver e que teve que levar a única coisa que sobrou, que foi o colchão do edredom, para a rua. Você percebia que ali era uma família. Então isso gerou um cansaço da vanguarda muito grande. Depois eu quero falar um pouco sobre que consequências esse cansaço trouxe. Mas a verdade é que em todo esse processo de lutas foi se cristalizando, foi se construindo uma alternativa política. E o Syriza conseguiu ocupar esse lugar privilegiado na conjuntura grega. Por quê? Syriza, na verdade, surgiu antes da austeridade. Syriza surgiu em 2004 como uma coalizão de 13 partidos da esquerda socialista da Grécia, de matrizes as mais diversas. Então, existiam no Syriza, ainda hoje convive no Syriza, gente que veio do Partido Comunista ou de uma ruptura anterior do Partido Comunista, que eram os eurocomunistas gregos, correntes trotskistas, correntes maoístas, correntes nacionalistas de esquerda, reformistas, se eu posso dizer assim, grupos que se reivindicam ecossocialistas. Então, era ali uma miríade de partidos e de expressões que fez justo o contrário do que o senso comum costuma falar sobre a esquerda, porque o que o senso comum costuma falar da esquerda é que a esquerda não se une, que a esquerda é incapaz de produzir unidade, e o Syriza comprovou a viabilidade dos projetos de reagrupamento das forças revolucionárias e das forças socialistas, e mostrou que isso é uma necessidade. Então você tem uma confluência de 13 partidos que a princípio formam uma coalizão eleitoral e que depois, em 2013, viram um partido, é um grande fato, é algo a se celebrar. E eu acho que é algo que a gente tem que buscar aqui no Brasil e que o pessoal, com todas as suas dificuldades, com todas as suas idas e vindas, mas também com todas as suas potencialidades, com tudo que já fez, também mostra que é possível, quer dizer, é possível avançar na contramão do isolamento, avançar na contramão do sectarismo, avançar na contramão daqueles que acham que a única saída possível é ao redor da sua própria história, da sua própria origem, da sua própria formulação. Então acho que o Syriza, como pessoal, mostram tentativas com possibilidades. E o Syriza, ao longo desses 10 anos, foi ganhando força. Em particular, durante o período da austeridade, o Syriza ganhou um lugar de destaque. Por que Syriza ganhou um lugar de destaque? Eu destacaria algumas coisas. Em primeiro lugar, o Syriza apostou nas lutas. Onde havia lutas, o Syriza estava. O Syriza é um partido pequeno. Hoje, que é o momento em que eles têm o maior peso de aderentes, né, de filiados, de militantes, eles têm 40 mil filiados. Quer dizer, é pouco. Eu não sei como é que está o número atual do pessoal, mas já no último congresso eram 100 mil. E eu não sei como é que vai fechar agora, certamente bastante mais do que isso. Então o Syriza tem 40 mil. Claro que a Grécia é um país que tem 11 milhões de habitantes. Então é um país pequeno. Mas 40 mil filiados realmente não é um peso, estou falando de filiados, né, não de militantes, não é um peso militante tão expressivo assim. Syriza não dirige o movimento sindical do país. As principais centrais sindicais do país, uma é a central dos funcionários públicos, a outra da iniciativa privada. Os maiores setores nessas centrais são os social-democratas e o Partido Comunista. Eles é que têm maioria nos sindicatos. Ainda que nos últimos 3 ou 4 anos tenha havido um conjunto de manobras burocráticas para impedir as eleições nas centrais e nos principais sindicatos, porque eles percebiam que essa onda política pró-Syriza também estava se
manifestando como uma onda de apoio entre os trabalhadores de reformulação das suas direções sindicais. Isso havia entendido toda uma espécie de controle burocrático para impedir que isso se manifeste. De todo modo, o Syriza não é um partido que tinha a direção do movimento sindical e do movimento social da Grécia. Mas o Syriza fez uma aposta de estar em todas as lutas. Então, onde havia luta, o Syriza estava. E isso é algo que o Partido Comunista não fez. O Partido Comunista da Grécia, que é um partido comunista bastante curioso, porque é um partido stalinista, mas é um partido stalinista que parece conservar o tipo de formulação do terceiro período do stalinismo. Então, é uma política de fundo oportunista, mas que na prática é uma retórica bastante esquerdista, bastante na aparência crítica, na minha opinião. Depois acho que no debate a gente pode aprofundar isso, senão a exposição fica muito longa. Mas na minha opinião isso é o tipo de discurso daqueles que não querem lidar com a questão do poder. Como você não quer lidar com a questão do poder, você não quer lidar com o enfrentamento real, então você se coloca supostamente à esquerda e denuncia. E o ar aceita qualquer coisa, então você diz o que você bem entende e não aceita o desafio real do poder. Porque os revolucionários têm que ser apaixonados pela questão do poder. Fora do poder tudo é ilusão, era essa a definição do Lenin. E o Foucault, nesse aspecto, nunca quis discutir a questão do poder, prefere ficar dizendo que o Syriza é reformista, coisa que eles fazem não hoje. Fazem quando a questão das negociações, por exemplo, é bastante polêmica e tem gente que está discutindo licitamente isso, mas fazem isso há 5 anos. E o Cucuê é um sectarismo bastante peculiar porque o Partido Comunista da Grécia não frequenta as marchas em unidade, não fazem frente única com ninguém. Nas greves gerais, no geral se fazia a concentração na Praça Sintagma, ou a marcha ia para a Praça Sintagma. O Partido Comunista quase sempre convocava a sua concentração 1 ou 2 quilômetros de distância da marcha e ia para um outro lugar. Ou seja, isolavam a sua base, tentavam controlar a sua base para que ela não tivesse contato com o conjunto da esquerda em marcha e nunca atuava em unidade. O Partido Comunista chegou a organizar um cordão de isolamento no parlamento quando, na votação do segundo plano de ajuste em 2012, tinha uma disposição da massa de ocupar o parlamento. Eles auxiliaram a polícia a reprimir o movimento social, argumentando que os anarquistas tinham muito peso, que era preciso impedir que os anarquistas fizessem qualquer coisa. Então o Partido Comunista, na verdade, tinha mais peso eleitoral também. O Partido Comunista costumava ter 8, 9% dos votos, enquanto o Syriza tinha, durante muitos anos, 3 ou 4. Então o que é que explica essa derrota do Partido Comunista e a ascensão do Syriza? Bom, em primeiro lugar isso, a possibilidade e a disposição de estar em todas as lutas. Onde havia luta, o Syriza estava, apoiava, seus parlamentares, que no princípio eram pequenos, acompanhavam todos os conflitos, se faziam presentes. As marchas da juventude, o Syriza apoiou, nunca vacilou em apoiar as marchas da juventude, de compreender que ali era uma nova dinâmica, que era preciso apostar naquilo. A segunda coisa que fez o Syriza ganhar peso e importância foi um chamado ao governo das esquerdas. Então o Syriza, já a partir de 2009 e 2010, começa a chamar um governo das esquerdas anti-austeridade, ou seja, que houvesse uma aliança das esquerdas, em particular Syriza, Partido Comunista e Antarcia, que é uma outra coalizão anticapitalista menor na Grécia, que se unissem para fazer um governo anti-austeridade, porque o Syriza dizia corretamente que o velho regime era incapaz de oferecer uma saída política para a austeridade. Não iriam derrotar a austeridade. Pelo contrário, eles eram os vetores da austeridade. Então só a esquerda com um programa de ruptura poderia derrotar a austeridade. E o povo percebeu que isso era uma necessidade. Quem lutava, em primeiro lugar, percebeu que isso era uma necessidade, mas posteriormente o conjunto do povo, a massa percebeu isso, porque a massa fez uma experiência com a austeridade. Foram 5 anos de demolição do Estado grego e do nível de vida dos trabalhadores. Então o povo também percebeu que era preciso apostar na esquerda radical para mudar essa situação. Infelizmente o Partido Comunista, também o Antarcia, mas de uma forma diferente, muito menos sectária, mas ambos rejeitaram esse chamado do governo de austeridade nas eleições de 2012 e depois também nessas eleições não aceitaram. Mas o povo decidiu confiar no Syriza, percebeu que o Syriza tinha uma disposição correta. E o Syriza fez uma terceira coisa que eu acho importante destacar nesse processo de ascensão, que foi demarcar os seus limites e a sua independência do PASOK. O Syriza percebeu que o PASOK era um projeto falido, que o PASOK implementava o ajuste na Grécia, que o PASOK era o vetor das medidas neoliberais e que era preciso não ter nenhuma relação de composição, de aliança, de vacilação com o PASOK. O PASOK tinha passado para o outro lado fazia muito tempo. Então eu diria que esses 3 elementos, a combinação desses 3 elementos mostrou que é possível um projeto de esquerda radical, isso está no nome deles, não é? Coalizão da Esquerda Radical, ou seja, a esquerda da social-democracia, a esquerda dos partidos comunistas, é possível que um projeto desse tipo possa almejar o poder. E eu acho que essa é a primeira lição importante do Syriza, e que para nós é um ânimo, para nós é muito importante, porque o Syriza mostra que projetos que se coloquem à esquerda
da social-democracia, dos partidos comunistas, que mostrem os limites, a falência desse regime político, podem ser projetos viáveis, podem ser plataformas viáveis, que é possível que nós ofereçamos para o povo, para os trabalhadores, saídas para os seus problemas reais. Isso nessa campanha apareceu claramente, porque o Syriza centrou a sua intervenção eleitoral num slogan, que é o slogan da esperança está chegando, tentando recuperar a esperança do povo, mas o programa era um programa baseado no ataque à crise humanitária e no tema da dívida. E, em particular, esse tema da crise humanitária tocou em coisas muito concretas, mostrando que os socialistas, se querem ter disposição de disputar o poder político, precisam saber mostrar que as melhores soluções para os problemas mais imediatos do povo somos só nós que podemos oferecer. Eu acho que o Syriza fez esse exercício. Então, entre as propostas do Syriza, coisa que eles têm discutido agora, a resolução, está, por exemplo, a garantia de gratuidade da energia elétrica para mais ou menos entre 300 e 400 famílias que não podem pagar por ela. E num país que tem inverno rigoroso, você pagar ou não pagar energia elétrica é a sua possibilidade de viver ou morrer, né? Existem muitas famílias com risco de vida mesmo no inverno porque não podem pagar sua conta de luz. Isso já foi anunciado, já foi feito. Quer dizer, as famílias agora que não podem pagar têm a gratuidade da energia. Mas não só isso, já em anos anteriores o Syriza tinha montado, em conjunto com outros movimentos sociais, uma rede de solidariedade para garantir alimentação e remédios para as pessoas, porque o Estado grego simplesmente abriu mão disso. Entre as coisas que foram cortadas, bom, hospitais, foram mais ou menos 150 hospitais fechados na Grécia. Pensem que isso, para uma população de 11 milhões de pessoas, é muita coisa. O efeito disso é brutal. A rede pública de saúde grega parou de distribuir os medicamentos para o coquetel de medicamentos para AIDS e também os medicamentos para o câncer. Então, quem tivesse doente de câncer e precisasse fazer uma quimioterapia no hospital público dificilmente conseguiria os medicamentos. Uma pessoa soropositiva não conseguiria mais o seu tratamento. Então, o Syriza organizou também essa rede de solidariedade, que foi uma iniciativa importante. Ou seja, mostrou que para poder garantir mesmo as nossas necessidades imediatas, é preciso ir adiante, é preciso enfrentar os interesses do capital financeiro, é preciso enfrentar as demandas de acumulação do capitalismo nessa etapa, nesse período histórico, e que só os socialistas podem fazer isso. Bom, a verdade é que em 2012 o Syriza não conseguiu vencer a eleição, foi o maior partido de oposição, elegeu 71 deputados. De lá para cá, na eleição europeia, o Syriza já havia ganhado, já mostrou que poderia realmente disputar o poder, começou a ganhar governos locais importantes, eles ganharam meses antes da eleição geral, eles ganharam o governo, por exemplo, da Ática. A Ática é a província onde fica Atenas, é a província mais populosa, mais rica do país. Seria uma espécie de estado de São Paulo, é como se o Syriza não governasse a capital do estado de São Paulo, mas governasse o estado de São Paulo. Então, o Syriza passou a ter mais peso, inclusive na máquina pública, não é? E o governo dos conservadores, que precisaria durar, bom, que teria mandato até 2016, terminou por conta da crise do próprio regime político, porque o presidente, a Grécia é um país parlamentarista, o presidente tem funções, é chefe de Estado, mas com funções cerimoniais. O mandato dele terminou e o que determina a Constituição da Grécia é que, nesse caso, o parlamento precisa votar um novo presidente, que em primeira votação precisa ter 180 votos. Caso não se alcance, ele pode ser eleito em segunda votação com 165. E a verdade é que em dezembro o governo não conseguiu fazer nem 180 na primeira e nem 165 na segunda para eleger um novo presidente da República. Isso só aconteceu pela pulverização política do país. Quer dizer, a Grécia nesses anos todos de crise também vivenciou uma explosão do seu sistema político, eu já falei um pouco disso, né? Levou a antiga bipolarização a um governo de unidade, mas também ao surgimento de outros partidos, não só o Syriza ganhou peso, mas surgiu, por exemplo, um partido ao redor de um apresentador de televisão que chama Borril, é um partido neoliberal, mas que também tenta surfar um pouco nessa onda de descrédito dos políticos. O partido nazista, né, que também é algo que eu quero falar um pouco depois, o Aurora Dourada, é um partido que tem a sua cúpula na prisão hoje, cresceu, ficaram em terceiro lugar nessa eleição, ficaram com quase 7% dos votos. É assustador porque mostra que se o Syriza não conseguir mostrar para o povo que é capaz de levar adiante as disposições que o povo tinha, que fizeram eles ganharem, bem, então aí os nazistas para fazer isso, porque os nazistas têm o seu discurso de ódio sobre imigrantes e tudo que a gente sabe que eles fazem, mas do ponto de vista econômico, o que eles dizem é que é preciso derrotar a austeridade, é preciso recuperar a nação, é preciso parar de pagar o dinheiro dos banqueiros, desses vampiros que estão parasitando o país. O discurso dos neonazistas é esse. E é um discurso que também atinge setores da população que estão desesperados, né? A gente sabe que é esse sempre o substrato do fascismo, o desespero de certos setores da população que acabam abraçando um projeto de derrota, de esmagamento da classe trabalhadora. Então,
Enfim, essa pulverização do regime político levou a que o governo não conseguisse eleger o presidente e foram convocadas novas eleições para o dia 25 de janeiro. É bem curioso também isso, porque 25 de janeiro também é a data da queda do Mubarak, né? 25 de janeiro de 2011, mostrando que em 4 anos em que porque a crise de 2007 e 2008 de fato começou a ter grandes respostas de massa, grandes respostas do povo, dos trabalhadores em todo o mundo, a partir das rebeliões e das revoluções que aconteceram no norte da África, no Oriente Médio. Ali foi talvez a primeira grande resposta, período numa etapa negativa. O que talvez esteja em comum a todos esses processos é a negação. Nós sabemos o que nós não queremos, nós rejeitamos isso. É muito importante. Para construir o novo é preciso rejeitar o velho. A negação é uma parte do processo de superação da realidade. E esse primeiro período de lutas, de 2011 a 2013, foi um período de rechaço do novo. Acho que a gente tem que aplaudir e celebrar isso, mas a gente sabe que é preciso ir adiante. É preciso não só rejeitar o que nós não queremos, negar o velho, mas também construir o novo. E talvez seja isso que nós estejamos vendo. A tentativa da Espanha ao redor do Podemos é todo um debate. Se depois a gente puder na discussão falar a respeito, a gente pode fazer isso, mas é uma tentativa de construção de uma plataforma política, de responder a esse novo período. Então eu digo isso porque é sintomático que 4 anos depois do 25 de janeiro de 2011, em 25 de janeiro de 2015, uma dessas plataformas políticas que ganhou peso, ganhou notoriedade em resposta à crise, possa virar governo num país da Europa, que mesmo sendo da periferia da Europa, é um país da Europa, é um país da União Europeia, que coloca uma cunha num programa político, que é um programa político de fato. O euro não é só uma moeda, é um programa político, é um programa econômico. A vitória de Syriza coloca uma cunha. Não à toa eles fizeram todo o possível numa campanha de medo, numa campanha de chantagem durante as eleições. Não foi só o Pablo Iglesias que foi para Atenas fazer campanha, o Mariano Rajoy foi para a Grécia também apoiar o governo conservador. Houve várias declarações do ministro das Finanças da Alemanha, de comissários da Europa, dizendo que a Grécia teria que se submeter aos acordos internacionais, que o povo grego deveria ter responsabilidade. Bom, vocês acompanharam isso tudo, acompanharam o noticiário. Então a campanha midiática e de chantagem e de ameaça foi brutal, e o povo grego ainda assim apostou. A campanha do Syriza foi uma campanha que girou ao redor da maioria absoluta, quer dizer, eles tinham vários cartazes com essa palavra de ordem, né? Autodinamia. Um parênteses também que a língua grega é muito interessante, porque maioria absoluta em grego na verdade, autodinamia. Dinamia é movimento, não é? Dínamo, dinamia, dinâmica da física. E auto é aquilo que faz por si. Então, se a gente fosse traduzir autodinamia, é aquilo que se move por si mesmo. Olha como é curioso, o conceito de maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? É um governo que por si governa. Para eles é autodinamia. É curioso, né? Aquilo que se movimenta por si. O grego é uma língua muito apaixonante, mas desculpa esse parênteses cultural, mas é que os cartazes diziam isso o tempo todo. E foi por muito pouco. De fato, eles queriam alcançar 151 cadeiras que eram necessárias para fazer a maioria. O sistema eleitoral da Grécia tem uma curiosidade muito antidemocrática, que é o bônus de 50 cadeiras. O partido que fica em primeiro lugar ganha 50 cadeiras. Isso para a esquerda sempre foi uma tragédia, mas dessa vez eles puderam usar isso como uma oportunidade a seu favor. E, de fato, foi por pouco. Syriza fez 149 cadeiras. Por 2 cadeiras não fez a maioria absoluta, que era o que se reivindicava. E aí acabou havendo uma composição com um partido de direita anti-austeridade, um partido nacionalista anti-austeridade. É todo um debate o significado dessa composição, mas a verdade, na minha opinião, é que ou era isso ou era entregar a rapadura, entende? Ou você compõe o governo ou não compõe. Você tem uma oportunidade de compor. Não é que o Syriza fez uma aliança com esse partido, não. O Syriza ganhou a eleição sozinho e depois, na hora de compor o governo, teve esse desafio. Ou compõe ou não compõe. Tem muita gente que diz o seguinte: poderia não ter composto e ter tentado fazer um governo de minoria. É uma possibilidade legal. Eu acho que isso é idealismo, isso é wishful thinking, é o nome disso. Por quê? Porque se o Syriza não fizesse, o mandato ia para o segundo partido, que é a Nova Democracia. E teria a oportunidade, os conservadores, de reorganizar um governo de salvação nacional com todos os partidos contra o Syriza. Era difícil, mas era uma possibilidade. Caso a Nova Democracia não fizesse, quem receberia o mandato seriam os nazistas. Poderia acontecer uma insólita situação do partido nazista receber do presidente da República o mandato para compor o governo. Caso eles também não fizessem, aí teria a oportunidade de um mandato, um voto de confiança para um governo de minoria, e se isso tudo não desse certo, novas eleições. Mas isso levaria a Grécia a pelo menos 20 dias de pântano. Seriam 20 dias sem governo. Caso o Syriza conseguisse esse voto de confiança, seria um governo que poderia cair num sopro, num período em que justamente o Syriza teria que demonstrar força e não fraqueza. Pensem se o Syriza assumisse um governo de minoria, com um voto de confiança, depois de 20 dias de caos no país, indo discutir com a Troika o que fazer com a dívida da Grécia.
Então, são problemas que o mundo real apresenta, né? São problemas duros. Enfim, o fato é que depois dessa composição e depois da assunção do governo, já na segunda-feira o Tsipras assinou a sua posse. Outro parênteses importante é que o Partido Comunista Grego, que poderia também ter composto o governo e a situação estaria resolvida, não aceitou sequer reunir com o Syriza. Ou seja, o Tsipras começou a coordenar reuniões, né, e chamou o Partido Comunista para uma reunião para discutir a proposta de um governo. Eles não aceitaram reunir. Não é que eles não aceitaram um programa, não aceitaram... Me entendem? Eles não aceitaram reunir. É assim, por isso que só sobrou essa alternativa. O fato é que o Syriza assumiu logo no dia 26 de janeiro com um desafio muito grande, que era o desafio do que fazer com a dívida. E de fato, eu estou concluindo um pouco por aqui, vou tentar chegar nas negociações, mas essa é a parte final, porque realmente o tema da dívida é a questão onde existem mais diferenças internas no Syriza. E é também a questão onde se revelam os limites estratégicos ou as diferenças estratégicas, porque a armação que a maioria do Syriza implantou para essa eleição é uma armação de renegociação da dívida, ao redor de uma proposta de uma conferência da dívida aos moldes do que foi feito com a Alemanha no pós-Segunda Guerra. Então a proposta do Syriza é fazer uma conferência da dívida em que se cancele uma parte da dívida com bons argumentos, argumentos justos, argumentos legítimos. A dívida da Alemanha foi cancelada, os alemães pilharam a Grécia e nunca pagaram nenhuma indenização, pilharam o Banco Central grego, um documento ali que não valia para nada, mas enfim, um documento de empréstimo, duro, um empréstimo feito na ponta da baioneta, mas é o que eles assinaram durante a Segunda Guerra Mundial, nunca pagaram esse empréstimo. Então os gregos levantaram uma série de argumentos legítimos para isso. E levantaram, isso é uma coisa importante para a gente entender também, eu não expliquei isso, que as negociações passaram a ser importantes entre os países, porque os países assumiram uma parte fundamental da dívida grega. Eu não falei disso. O ajuste, esses tais 245 bilhões de euros que eles dizem que foram emprestados para o povo grego, não é? E agora tem que honrar os compromissos, é assim que a burguesia diz, não é? Vamos honrar os compromissos, vocês têm que pagar, porque foi a ajuda, também é um termo que eles gostam de usar na imprensa, a ajuda. Desses 245 bilhões de euros, só 11% foram utilizados para pagar custeio do Estado grego ou para qualquer tipo de investimento público. Todo o resto foi canalizado para a dívida, nas suas várias matrizes, FMI, rolagem dos papéis anteriores, enfim. E na medida em que os empréstimos entravam para a Grécia e logo entravam por uma porta e saíam por outra para pagar os banqueiros. Na medida em que esse dinheiro do resgate pagou os bancos, os títulos que eram dos bancos passaram a ser títulos dos países. Então, por exemplo, a Alemanha tem 77, eu acho que é o número, posso estar errado, 77 bilhões de euros a receber da Alemanha, percebe? Porque esse fundo do resgate foi um fundo compartilhado por vários países, em que se comprou a dívida dos bancos e ela passou a ser dívida com estados nacionais. O que comprova que, na verdade, o dito resgate é a salvação, não dos países que estavam endividados, mas a salvação dos bancos que não iam receber. Isso é o que significou o ajuste. Significou a famosa, a velha, a sempre conhecida socialização dos prejuízos, porque eles querem privatizar onde há possibilidade de lucro, arrancar do Estado, destruir os serviços públicos para lucrar e para privatizar, mas quando o capitalismo tem dificuldade, todo o debate liberal sobre a iniciativa privada, sobre a livre iniciativa, sobre o Estado mínimo, cai por terra para exigir que o Estado socialize os prejuízos. Então o que houve com o resgate é a socialização do risco de que a banca europeia quebrasse. Aliás, os próprios Estados Unidos implementaram uma medida radical durante a crise que foi estatizar a GM, coisa que a gente não discute. Mas a GM, que foi uma das empresas que quebrou com a crise, os Estados Unidos tiveram que colocar bilhões e bilhões de dólares para salvar a GM e várias outras empresas. De todo modo, então, o Syriza se viu nos seus primeiros dias de governo tendo que lidar com essa questão, porque o segundo plano de ajuste venceria no dia 28 de fevereiro, ou seja, um mês depois do governo ser eleito, tomar posse. E a direita, durante a campanha, dizia isso. O plano de ajuste vai vencer no final de fevereiro e se vocês votarem nesses loucos, eles vão quebrar o país porque o Estado grego não vai ter financiamento. E é com esse tipo de chantagem que a Europa tem jogado desde então. Porque o vencimento do plano de ajuste significa que a Grécia precisaria começar a pagar a partir de março as parcelas do empréstimo. Venceria logo no começo de março 7 bilhões de euros. Seria a primeira parcela que eles teriam que pagar. De um país completamente falido. A dívida da Grécia hoje é de 177% do PIB, o que significa que o povo precisaria trabalhar por 2 anos sem comer, sem gastar um centavo com nada que não fosse a dívida para pagar a dívida, o que significa que a dívida é impagável. Evidentemente a dívida é impagável. Então significaria o fim do vencimento do memorando, que eles teriam que pagar as primeiras parcelas
e que caso não pagassem ou caso descumprissem os tratados europeus, o Banco Central Europeu iria, bom, enquanto existiu o ajuste, essa era a garantia, terminado o período do ajuste não havia mais garantia, o Banco Central Europeu poderia parar de garantir o lastro dos bancos gregos. Ou seja, já não existe mais nenhum compromisso assinado entre o governo grego e as instituições europeias, portanto, o Banco Central Europeu não tem nenhuma responsabilidade com a saúde da banca grega. Isso poderia levar à quebra dos bancos gregos e à impossibilidade de garantir sequer os depósitos da poupança do povo. Provavelmente haveria uma fuga aos bancos, essa fuga aos bancos não teria contrapartida no dinheiro que os bancos teriam, os bancos quebrariam. A Grécia seria levada a imprimir moeda nacional no minuto seguinte. A moeda nacional, muito provavelmente, nos minutos seguintes da sua impressão, ia começar a entrar numa espiral de desvalorização, cujos efeitos sobre os salários talvez fossem iguais ou piores aos do ajuste. Isso ia significar uma desvalorização dos salários também brutal. Coisa que para um governo que assumiu há um mês, resolver em questão de 2 ou 3 semanas é um desafio imenso. Quer dizer, eu só falo isso para marcar a complexidade desse debate econômico. É um debate difícil e você está lidando com problemas concretos, está lidando com a vida das pessoas e você está lidando com as próprias promessas e compromissos que foram feitos. Então, como ao mesmo tempo resolver isso e garantir que o salário mínimo volte a 751 euros, que foi o compromisso de campanha do governo? Como fazer isso e ao mesmo tempo garantir a eletricidade para as famílias que não podem pagar? Como garantir isso e ampliar os investimentos em saúde para reabrir os hospitais fechados? Recontratar os funcionários públicos demitidos, que isso também está sendo feito. Todos os funcionários demitidos pela austeridade estão sendo recontratados. Então é um debate econômico complexo, que por outro lado não pode, pela sua complexidade, nos impedir de discutir uma questão fundamental. É preciso ter um plano de saída e de ruptura em mente. Se não se tem esse plano em mente, acontece o que se viu nas negociações das últimas semanas. Porque realmente, era isso que eu estava falando quando eu abri essa discussão, o tema da dívida é um tema controverso no interior do Siriza. Não existem opiniões diferentes, não existe uma opinião única. E há uma orientação do ministro da Economia e talvez do grupo ao redor do Tsipras, que são a maioria nesse período do partido, que pretende fazer todo o esforço possível para não ter que encontrar uma saída de ruptura. Na verdade, o programa econômico deles é um programa econômico para diminuir a dívida, se possível, pelo menos ampliar os prazos de pagamento, conseguir ampliar em alguma medida a capacidade de investimento do Estado Nacional, reativar a economia e voltar a ter crescimento. Quer dizer, é um programa social-democrata para a economia, mas que se choca profundamente com esse período de necessidade do capitalismo. Mas a verdade é que eles trabalham com essa armação. E isso levou na mesa de negociações ao impasse, porque o Siriza foi para a mesa de negociações com a proposta de obter um empréstimo ponte de 6 meses, ou seja, que as instituições, Comissão Europeia, Banco Central Europeu e FMI, a dita Troika, isso que significa Troika, garantam um empréstimo por 6 meses para que o Estado grego possa garantir o funcionamento dos seus bancos e a partir daí, de acordo com o crescimento, condicionado com o crescimento, começam a se pagar os empréstimos e em paralelo com um processo de discussão do cancelamento de parte da dívida. Essa foi a proposta que o Siriza levou para a mesa. E logo no primeiro minuto essa proposta foi bombardeada, a Alemanha com uma posição de força muito dura, a Alemanha não aceitou isso de maneira nenhuma. Foram 3 reuniões dessa comissão de ministros da economia da Europa, coisa que reuniões que costumam acontecer uma vez por semestre, reuniões que têm um prazo muito elástico para acontecer, aconteceram 3 no período de 10 dias. E a Alemanha cada vez mais dura, até que no final, na sexta-feira, na última reunião, o que se aceitou foi uma revalidação por 4 meses do plano de ajuste. Ou seja, o plano de ajuste continua válido por mais 4 meses, então se postergam os pagamentos e se garante o lastro do sistema bancário grego por 4 meses. Foi exigido que a Grécia apresentasse um conjunto de reformas, que alguns dias depois veio a público, que é um conjunto de reformas ambíguo em muitos aspectos. Se você for ler o texto, você vê muita ambiguidade. Por exemplo, fala-se ali em garantir superávit fiscal, mas não se fala aqui percentual, então isso dá uma margem de manobra interessante. Ao mesmo tempo tem recuos grandes, por exemplo, o documento fala que privatizações realizadas no período anterior a esse governo não serão revistas, ou não serão, como é a palavra que se usa, revertidas, pelo menos na tradução em português, mas logo embaixo, na cláusula seguinte, diz que a revisão de privatizações levará em consideração as necessidades do Estado grego, etc. Ou seja, uma diz, privatizações não serão revertidas, a outra diz, as revisões de privatização levarão
Então é uma ambiguidade, se jogou ali com uma ambiguidade que tanto a Alemanha possa para o seu público doméstico quanto os gregos apresentar algo. Mas a verdade é que houve concessões importantes. A principal delas é o fato de que a política do governo grego continua submetida a essas instituições. O fato de que o governo grego tenha que apresentar um conjunto de medidas para as instituições mostra que o chicote da austeridade continua ali estalando muito forte. Mas a abordagem mudou. É evidente que essas propostas que eles apresentaram tem outra. Enquanto as propostas do período anterior diziam vamos cortar X funcionários públicos, cortar o orçamento em X%, demitir tantos, cortar os salários em tanto, essas medidas apresentadas não falam nada disso. Quer dizer, não existe nenhuma demissão em questão, pelo contrário, fala assim, readmissões, não existe nenhum compromisso com cortes orçamentários. Os compromissos feitos foram uma política ao redor do combate à corrupção, da evasão fiscal. E isso porque a Grécia tem uma elite política e uma elite econômica extremamente corrupta. Eu falei para vocês da construção naval, os armadores gregos são muito famosos, né? Eles faliram, boa parte deles no período anterior, mas faliram porque não conseguem competir na concorrência. Mas do ponto de vista econômico eles eram rentistas, eles tiraram o dinheiro da produção e passaram a colocar o dinheiro nos paraísos fiscais. Está aí o caso SwissLeaks HSBC para mostrar o que as elites corruptas da política e também da economia fazem. Então, o que o Syriza quer fazer é um conjunto de medidas de controle para impedir a evasão fiscal, ou seja, garantir que o dinheiro fique no país e que pague impostos e combater a corrupção. Também outras medidas, uma muito interessante que eu queria mencionar para vocês é a cobrança das licenças da televisão. Aqui no Brasil não se fala nem que a radiodifusão é concessão pública, quer dizer, nem isso a gente discute aqui. A gente não discute a necessidade de ter uma audiência pública quando vence a concessão de alguma emissora, nem isso se faz. Lá eles estão discutindo, na verdade, cobrar pelas licenças, eles querem arrecadar 7 bilhões de euros com isso. Enfim, o que eu queria dizer para encerrar é que as negociações com o Eurogrupo trouxeram um conjunto de dificuldades, mostraram concessões importantes, ainda que, na minha opinião, elas tenham possibilidade que o governo grego possa ter 4 meses de respiro, ou seja, ganhar um tempo. E tempo nesse período é fundamental, o tempo é muito importante, porque com o tempo eles vão poder começar a implantar as primeiras medidas pelas quais eles foram eleitos. Inclusive o parlamento grego, 3 dias depois, se não me engano, da apresentação das medidas, propôs a realização de uma auditoria da dívida na Grécia. Quer dizer, é uma coisa muito importante. Mas é verdade que revelou um limite. E esse limite vai aparecer todos os dias nos próximos 4 meses, vai ser um braço de ferro, uma queda de braço permanente, e que em junho, quando vencer essa extensão, o plano de ajuste vai aparecer totalmente. E nisso eu concordo muito com a avaliação do Louçã. O Louçã escreveu, tem escrito muito, o Bloco de Esquerda tem acompanhado muito, e o Louçã escreveu uma avaliação sobre as negociações, e ele coloca que a grande questão é que o Syriza não tinha um plano B, não é? Ou seja, eles tiveram que ceder, porque não colocaram, bem, então se a Alemanha tem uma posição de força, nós também temos. Nós sabemos que isso implica custo, mas nós vamos nacionalizar a banca. Nós vamos agir de contragolpe, quer dizer, uma coisa... Claro que as condições são completamente diferentes, não é comparação mecânica, mas a Revolução Cubana, em certa medida, funciona muito no contragolpe, não é? Bem, nacionalizamos, vamos fazer reforma agrária, empresas americanas não gostam, começa a boicotar o refino de petróleo, sabotar economicamente o país. Então a gente importa petróleo da União Soviética, então a gente não refina petróleo soviético, então a gente nacionaliza as refinarias, então a gente bloqueia as contas cubanas no exterior, então a gente nacionaliza a banca. É a contragolpe com o imperialismo, né? Então a hipótese do contragolpe está posta. Não quer dizer que ela vai ocorrer, mas está posta como várias outras hipóteses estão postas. A verdade é que o Syriza, ou a sua direção majoritária, não tinha esse plano B em mente. É claro que ele envolve custos. E é claro que no prazo de poucas semanas, como eu dizia, é muito difícil montar isso. A esperança nossa é que agora isso possa se montar, porque são 4 meses para se preparar uma estratégia de enfrentamento. E a verdade é que o tema das negociações trouxe debates profundos no interior do Syriza. Profundos. Está havendo um debate no partido riquíssimo, que mostra que é um partido muito aberto. A plataforma de esquerda, eu não pude falar muito da vida interna, depois do debate a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a plataforma de esquerda envolve a antiga corrente de esquerda do partido que chama-se Naspismos, que tem origens no Partido Comunista e nos Eurocomunistas, enfim. Essa plataforma de esquerda do partido, que envolve esse grupo e também os trotskistas, tinha 30% do Congresso, no Congresso de 2013. Agora houve uma reunião do Comitê Central do Syriza, agora, anteontem, em que se discutiu o conjunto de medidas aprovadas e 40% dos membros do CC votaram uma resolução da plataforma de esquerda contrária aos acordos tal como foram feitos. Quer dizer, tem o Manolis Glezos que eu mencionei, que sempre foi um homem da maioria, um grande aliado do Tsipras, sempre foi do grupo majoritário, condenou as concessões feitas e a falta de uma estratégia de saída. Quer dizer, tem debates muito importantes.
É fato, por outro lado, que a Grécia sozinha não tem condições de derrotar a Alemanha. Quer dizer, seria muito ilusório a gente achar que a Grécia sozinha pode derrotar a Troika, pode derrotar o capital financeiro internacional, até porque o que houve na Grécia não foi uma revolução. O que houve na Grécia foi um governo de esquerda que ganhou via eleições. E nem demonizar ou rechaçar a hipótese de negociações. Eu não acho que o problema sejam negociações. As negociações muitas vezes são uma imposição da realidade. Quer dizer, Lenin e o Trotsky foram obrigados a negociar para poder garantir a paz, que era uma demanda do povo russo. E tiveram que engolir e perder 30% do território do país. A questão é como você vai para negociações e o que você diz pós-negociações, porque nunca o Lenin e o Trotsky disseram para o povo russo que perder 30% do território foi uma grande vitória porque garantiu a paz. Eles disseram foi terrível, foram as piores condições, mas foram as únicas possíveis para garantir o poder dos soviets. Então, negociar não é o problema. Negociar muitas vezes é uma imposição da realidade, mas o problema é com que estratégia você vai e como você apresenta essas negociações para o seu povo. Então esse é o desafio que o Syriza vai ter em junho, quando tiver que discutir novamente com o Eurogrupo. E aí é preciso ter uma estratégia de saída. Isso mostra pra gente que vão ser meses muito agitados, que a gente tem que seguir aprendendo com essa experiência. Mostra também que a saída para a luta da Grécia depende do que aconteça no continente. O Syriza tem uma política de ganhar tempo, porque eles sabem que em novembro ou dezembro vai acontecer a eleição da Espanha, então eles têm muita esperança de que o Podemos possa ganhar. Isso talvez pudesse organizar na Europa uma espécie de frente anti-austeridade, que daria uma posição de força superior para o governo grego. Quer dizer, é outra coisa você pressionar, tendo o governo, tendo a Espanha concordando com essas medidas, nessas negociações. Mais duros ainda do que a Alemanha foram os governos de Portugal e da Espanha. Realmente cumpriram o papel de cães de guarda do imperialismo alemão, porque sabem que se o Syriza vence, nos seus países o efeito doméstico é um terremoto. O próprio comício do Podemos, uma semana depois da eleição grega, mostra o tamanho desse terremoto. Se Syriza pode vencer, isso mostra que os governos falidos de Portugal e da Espanha correm sério risco. Então, talvez a forma de derrotar a austeridade, a política do capital financeiro, seja uma frente para além da Grécia. É difícil que a Grécia sozinha possa vencer. Então, tem uma grande esperança do que possa acontecer no fim do ano na Espanha. De todo modo, vai ter um capítulo muito importante desse enfrentamento em junho. Para finalizar essa primeira rodada, o que eu queria dizer para vocês é que eu acho que a gente tem que aprender com o exemplo da Grécia. Eu acho que, apesar de ser um país muito distante, ele nos ensina lições fundamentais. Evidente que as condições do ajuste que a gente vive agora no Brasil não se comparam com as da Grécia. É evidente que a retração econômica que o Brasil começa a vivenciar agora na crise é diferente da Grécia. Mas é claro que tudo isso é parte da mesma crise do capitalismo, do mesmo conjunto de medidas que a gente vive aqui. A crise do regime, a crise da velha social-democracia, a necessidade de construir novos projetos políticos do povo, da juventude, dos trabalhadores que possam oferecer uma alternativa para além da negação, que a gente aqui no Brasil também experimentou. Tudo isso a gente pôde ver com a luta do povo grego. Então, eu acho que é nosso dever aprender, acompanhar, utilizar essas lições aqui para o nosso país também. Eu acho que isso é fundamental. E também ter solidariedade. Eu acho que é muito importante que a gente, mesmo com uma grande distância da Grécia, possa ter solidariedade com o processo grego. Em 11 e 15 de fevereiro foram feitas grandes manifestações em solidariedade aos gregos da Europa. Isso ajudou a colocar nas negociações também a cunha do povo, do movimento social, do movimento da classe trabalhadora. Enfim, acho que a gente também tem que preparar nos próximos meses iniciativas de solidariedade.